Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos ao nosso estudo sobre o livro de Êxodo, no nosso curso Panorama da Bíblia, onde temos nesse canal gravado os livros da Bíblia, livro por livro, são 66 vídeos, e cada livro da Bíblia nós fazemos um comentário, um resumo, para que quando você for ler a Bíblia, seja mais fácil o seu entendimento. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário e também siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra, lá onde eu estou atualizando nossas atividades também aqui do nosso canal. Então vamos estudar esse livro hoje para que você fique mais fácil aí o seu entendimento desse livro. Para falar desse livro, nós temos que lembrar da história de José. A palavra êxodo significa partir, ir embora. Esse talvez seja o principal tema desse livro do Antigo Testamento, a saída dos israelitas do Egito. Mas na realidade, o livro de Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis. Por isso eu coloquei aqui relembrando a história de José, porque um dos principais personagens de Gênesis se chama José, que é filho de Jacó. Ele tinha 11 irmãos e ele foi vendido pelos irmãos. Foi vendido como escravo. E depois de uma cadeia de eventos incríveis, Deus honrou José. Saiu da escravidão, de uma masmorra e se tornou o braço direito de Faraó. Perdoa seus irmãos, se reconcilia com seus irmãos e convida seu pai e seus irmãos para morarem no Egito, porque em Canaã faltava alimento. O próprio Faraó, na época, concedeu a melhor terra para a família de José. O seu pai aceitou e todos vieram morar no Egito. A família de Israel no Egito, em Gênesis 50, fala que morreu José, da idade de 110 anos. Então, aquele que era o braço direito de Faraó, o José, ele morreu. E aquele povo que veio, que são os 11 filhos de Jacó, eles foram aumentando, crescendo e se tornaram um povo poderoso no Egito. E aí morreu aquele faraó da época de José, veio outro, morreu, veio outro, e assim por diante, quando chegou um momento que um novo faraó assumiu o trono e pensou, quem que é esses israelitas que aqui vivem? O que eles fazem aqui? Vamos fazê-los escravos, vamos fazê-los que trabalhem para nós, para que eles não venham a nos dominar. Então, assim, aquele povo foi feito escravo. Olha que promessa que Deus já tinha dito em Gênesis 15, como a Bíblia é perfeita. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Deus está falando isso aqui para Abraão, muito antes do livro de Êxodo. E assim, Deus levantou um libertador aqui chamado Moisés. Deus estava dizendo, eu prometi a vocês e eu cumpri. Moisés seria o libertador daquele povo. Moisés nasce num contexto de perseguição. A ordem era matar as crianças logo que nascessem, os meninos. E aquelas parteiras não fizeram isso, elas temiam a Deus. Tiveram que fazer deixar o menino escondido. Moisés ficou oculto. Imagine aquele medo enquanto passavam os soldados do Egito ali e eles com medo de menino chorar e eles matarem aquele menino. Então Joquebede, a mãe de Moisés, teve uma ideia. Ela preparou um cesto, calafetou com betume e colocou ali nas margens do rio Nilo. E aquele cesto entrou no palácio de Faraó. E a princesa, que estava ali tomando banho, pegou o menino
E ela então, ela disse assim, a irmã de Moisés estava ali acompanhando, ela chama e ela pede então que chame uma mulher para amamentar aquela criança. E quem é chamada é a própria Joquebede. Ela amamenta e ela recebe até um salário para cuidar do seu próprio filho, agora com autorização do governo egípcio. Assim, Moisés, então, um dia ele cresce e ele vai para uma casa nova, estranha, porque ele vai agora aprender o idioma egípcio. Foi educado na ciência, astronomia, química, filosofia, a literatura egípcia. Ele era um filho adotivo dentro de uma cultura que não era sua. Mas a história diz que um dia Moisés vê um egípcio espancando um escravo hebreu e ele então ali, de uma maneira abrupta, ele mata o egípcio e assim ele foge com medo de ser descoberto. Moisés vai para o deserto. Imagine Moisés indo para o deserto com aquela roupa real, em meio aos espinhos, às pedras. Ele está tentando proteger a sua vida. E lá no deserto ele encontra Jetro e as filhas de Jetro. E ali ele encontra uma família. E ali ele se casa e fica por ali um tempo como se a vida tivesse chegado ao fim. Mas um dia Deus aparece a Moisés numa sarça ardente e Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. E ele vai dizer que, Deus vai dizer que tem um plano na vida de Moisés, mas Moisés é muito resistente. Não, Senhor, eu não sou a pessoa, eles não vão me respeitar, eu sou pesado de boca e de língua, eu não sou qualificado. E então Deus manda ele usar Arão, seu irmão, como instrumento de reprodução da sua fala, mas Deus falaria com Moisés e Arão reproduziria o que Moisés o avisasse. Assim Moisés e Arão marcam uma audiência com Faraó, e nessa audiência eles falam: Faraó, deixe o povo hebreu sair, liberta-os da escravidão. Mas Faraó endurece o coração, ele fala: não conheço esse Deus que vocês falam, aqui eu conheço quem é Deus, aqui sou eu, o próprio Faraó. Haviam ali estátuas colossais da sua própria imagem, ele era o próprio Deus daquele lugar. E para piorar as coisas, o Faraó ainda aumenta a carga, ele pensa: esse povo está com tempo, esse povo quer sair, quer ir para o deserto, fazer um culto a Deus, vamos dar mais trabalho. E assim agrava, assim ele põe mais trabalho em cima do povo de Israel. E aí então vem as famosas pragas, que são praga de sangue, de rãs, piolhos, moscas, peste dos animais, praga das úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e a última, a morte dos primogênitos. Não tenho tempo aqui para falar de cada uma delas, mas imagine a confusão que virou a terra do Egito. Rãs em todo lugar, sapo no fogão, na panela, na cama, moscas incomodando, o rio vira sangue, gafanhotos invadindo a terra. Foi algo terrível. E o coração dele era muito duro, e só assim para Faraó amolecer o coração. E aquele povo então sai do Egito. As pessoas diziam: vão embora daqui, por favor. As pessoas ajudaram aquele povo a arrumar as suas malas. E eles saem festejando, alegrando, rumo aos portões do Egito, dizendo: agora nós somos livres. E aí eles chegam num lugar chamado Mar Vermelho. Era um beco sem saída. E quando eles estão ali fechados no Mar Vermelho, eles ouvem um ruído, atrás vem Faraó e seus cavalos e carros, e eles vão fazer um massacre. E Deus fala: Moisés, estenda a mão sobre o mar e marche. Mas para onde, Senhor? Para dentro do mar. E assim o mar se abre em duas paredes de água e o povo atravessa com pés enxutos. Depois, quando
os cavalos e carros de Faraó entram no mar, as paredes de água se fecham, engolindo todos eles. Assim, nos conta o livro de Êxodo, e eles ficam 40 anos ali no deserto. Uma viagem de 40 anos que poderia ter durado poucas semanas, mas Deus estava ensinando aquele povo ali. Um povo reclamão, um povo murmurador. Tiveram a experiência do maná, tiveram a experiência da água salgada transformada em doce, água saindo da rocha. E Deus foi ensinando aquele povo como ser um povo que dependia de Deus. E ainda no livro de Êxodo, eu espero que você faça uma leitura aí após a nossa aula, e essa leitura eu acho que vai te ajudar, agora vai ser mais clara depois da nossa explicação. Deus deixou também ali os 10 mandamentos, né, que são a base de toda legislação humana. Deus disse: não matarás, não furtarás, não adulterarás. São mandamentos de ordem vertical e mandamentos de ordem horizontal, ou seja, alguns é de nós para Deus e outros de nós para o próximo. Assim, aquele povo conseguiria conviver com Deus e com o seu próximo. E o último destaque aqui, para a gente finalizar, é sobre o tabernáculo, que após a saída daquele povo do Egito, eles começaram a cultuar a Deus, e Deus deu um plano, Deus deu um projeto arquitetônico de um templo chamado tabernáculo. E ali tinha toda uma maneira de ser feito, tinha a parte do Santo dos Santos, a parte externa, as pias, os detalhes, onde faria o sacrifício, muito explicado. Só que eles tinham que fazer tudo da maneira que Deus escreveu a Moisés. O desenho que Deus deu a Moisés está registrado ali no livro de Êxodo, capítulo 25. E depois, assim, vai ser construído o templo de Salomão, né? Com base nos detalhes desse tabernáculo. Então é isso. Espero que você leia a Bíblia. Talvez a partir do capítulo 25 vai ficar mais difícil a leitura, porque vai entrar detalhes do tabernáculo, mas você tendo essa visão vai ajudar você na leitura de Êxodo. Gratidão pela sua companhia, se inscreva no canal, deixe seu curtir, comentário, siga no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Nos vemos por aí.